Olá, bem, hoje vamos falar de algo que é absolutamente essencial nos dias que correm. Como é que navegamos neste mar de informação que é a internet? E mais importante ainda, como é que podemos saber em que fontes podemos de facto confiar? Pois é, esta frase resume tudo na perfeição, não é? É este o nosso ponto de partida. Hoje em dia, qualquer pessoa pode publicar o que quiser. Por um lado, isso é fantástico, é super democrático. Mas por outro, cria um desafio gigante para todos nós, que é o de conseguir separar o trigo do joio. E é aqui que a coisa se complica. Quer dizer, nós entramos num site, ele parece super profissional, com um design impecável, e pensamos logo, ok, isto é sério. Mas a verdade é que isso não quer dizer absolutamente nada sobre se a informação ali é verdadeira. O aspecto pode ser muito, mas mesmo muito enganador. Portanto, é mesmo este o grande desafio da internet nos dias que correm. Algo que todos nós enfrentamos, cada vez que abrimos o nosso browser. Mas cala, a boa notícia é que não estamos completamente às escuras. Existem uns primeiros sinais de alerta, umas pistas bem simples, que podemos procurar para fazer assim uma primeira triagem rápida da credibilidade de um site. E a primeira coisa a fazer, mesmo a primeiríssima, muitas vezes até antes de ler o título do artigo, é espreitar lá para cima, para a barra de endereços. O URL, o endereço do site vá, pode dizer-nos imensa coisa só com o olhar. Olhem só para esta comparação, é super clara. De um lado, temos coisas que nos soam bem, não é? Jornalconhecido.pt ou fonteoficial.gov. O .pt e o .gov são terminações que a gente conhece, que nos dão confiança. Agora, do outro lado, a coisa muda de figura. Reparem, jornalconhecido.news.xy ou fonteoficial.com. Este ponto .xy é logo estranho, e o hífen ali no meio, a tentar imitar um site oficial, são autênticas bandeiras vermelhas. É um truque clássico para nos induzir em erro. Ok, olhar para o URL é um ótimo primeiro passo, mas para ir mais a fundo precisamos de uma ferramenta, de um método mais estruturado. E é isso que vamos ver agora. Uma coisa super simples, mas muito, muito poderosa. E essa ferramenta chama-se o método IMVA. É fácil de decorar. Pensem nisto como o nosso canivete suíço para desembaraçar a informação online. 4 letrinhas, 4 passos fundamentais para aplicar a tudo o que nos aparecer à frente. Então, vamos lá desmontar isto. O método INVA baseia-se em 4 perguntas-chave que devíamos começar a fazer quase por instinto. E aqui estão elas. IMVA. Independente, múltiplas fontes, verificabilidade e autor. É esta a nossa checklist mental. Agora vamos ver cada uma com mais calma. A começar pelo I de independente. A pergunta aqui é simples. Quem está a escrever isto quer o quê? Quer apenas informar? De uma forma neutra? Ou parece que está a tentar vender alguma coisa? Seja um produto, uma ideia, uma agenda política? O objetivo é informar ou é convencer? A seguir, M de múltiplas fontes. Este passo é senso comum, na verdade. Pensem nisto. Se uma coisa é mesmo importante e verdadeira, não vai estar só num site esquisito de que nunca ninguém ouviu falar, pois não. Outros jornais, outras fontes de confiança também vão estar a falar do assunto. Se a notícia só existe num sítio, é caso para desconfiar. E muito. O que nos leva direitinhos ao V de verificabilidade. Ou seja, onde é que estão as provas? O texto que estamos a ler mostra de onde veio a informação? Tem links para os estudos, para os relatórios, para os documentos oficiais? Uma fonte que é séria não tem medo nenhum de mostrar as suas cartas. Agora, quando não há provas, isso é um péssimo, péssimo sinal. E finalmente, o A de autor. Uma pergunta fundamental. Quem escreveu isto? Quem é que se responsabiliza por esta informação? É uma pessoa real, com um nome? É uma organização que conhecemos? Se não conseguimos perceber quem está por trás do texto, também não há ninguém a quem pedir contas. E sem isso, a credibilidade vai por água abaixo. E já agora, pegando nisto do autor, há 2 sinais de alarme imediatos. Se o site não tem uma página a dizer sobre nós, ou se não encontramos um único contacto editorial, desconfiem. Uma publicação séria quer que as pessoas saibam quem eles são. Se essa informação está toda escondida, se calhar é porque há algo a esconder. E pronto, a ideia principal é mesmo esta. Para a próxima vez que aparecer uma notícia daquelas que parecem demasiado boas ou demasiado más para ser verdade, talvez o melhor seja mesmo parar um bocadinho, olhar para o URL e lembrar do método de Enva. A grande questão com que ficamos é esta. Antes do próximo clique no botão partilhar, vamos mesmo fazer estas 4 perguntas.